Está no ar o Jornal da Cidade de Iturama, Minas Gerais. E no programa de hoje você acompanha: idosa tropeça e se machuca na Avenida Juca Pádua. Risco de epidemia de dengue em Minas Gerais e também ocorrências policiais nos últimos dias de Iturama. Voltamos após o comercial. Nossa equipe presenciou o atendimento a uma vítima de queda na Avenida Prefeito Juca Pádua. O Corpo de Bombeiros deu dicas de segurança para você saber o que fazer quando presenciar algum acidente desse tipo. Estamos aqui com o soldado Fernando, que atendeu a ocorrência de uma queda de uma senhora na Avenida Juca Pádua. Bom dia, Fernando. Você pode explicar um pouco aos ouvintes o que veio acontecer hoje? Essa ocorrência foi gerada por volta das 8 horas da manhã, né? A gente foi acionado, provavelmente pelo pessoal que estava na rua lá, andando. Então foi uma senhora de idade, ela tropeçou na calçada e veio posteriormente ser vítima de uma queda de própria altura. A gente chegou no local, né? Aparentemente, no local lá, a vítima estava consciente e orientada, porém estava se queixando de fortes dores no braço e na região da tíbia, membro inferior do lado esquerdo, e na região do fêmur do lado direito. A vítima foi encaminhada ao hospital, né, no pronto-socorro aqui da cidade, e provavelmente lá a vítima se encontrou em bom estado e nada grave. Aparentemente sem fratura. Estava se queixando muito de dor no braço, mas sem mais relatos. Tá joia. Soldado Fernando, qual é o telefone do Corpo de Bombeiros? A gente atende aqui na Iturama região 193, né? A gente está disponível, ligou 193, a gente está pronto para prestar o nosso serviço para a sociedade. Tá joia. Soldado Fernando, muito obrigado pela sua participação. A dengue ainda continua sendo uma preocupação para todo o estado de Minas Gerais. Este ano foram confirmados 3.582 casos e 5 mortes ocasionados pelo mosquito da dengue. A matéria é da Rede Minas. A força-tarefa tem como objetivo não deixar passar nada. Os agentes vistoriam todos os cantos da casa em busca de algum indício do mosquito da dengue. Na abordagem, falam sobre a importância da colaboração do morador no controle do mosquito. Sempre que for possível, voltar a caixa d'água, se você vai poder tampar a caixa totalmente. Importância que a dona Maria, que já teve casos de dengue confirmados na família, faz questão de destacar. Nós temos que fazer a nossa parte também, porque senão não adianta. Na casa do Paulo, a surpresa. Em um vaso que ele esqueceu do lado de fora, a presença de várias larvas do mosquito. Porque esses dias, esse vaso estava assim, agora apareceu com essa água aí. Não pode deixar não, tem que correr atrás mesmo, porque o negócio é feio. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, na semana passada os números confirmados de dengue em Lavras eram de 128 casos. E em menos de 7 dias os números quase dobraram, passando para 228 confirmações. E mais de 950 notificações. Para desafogar a Unidade Regional de Pronto Atendimento de Lavras, os casos suspeitos podem ser avaliados pelos PSFs, que encaminham o paciente para a URPA, onde é realizado o teste para a confirmação da doença. Criamos um novo protocolo, uma nova rotina de acolhimento desse paciente para que os casos mais leves de dengue fiquem na unidade e os casos mais graves sejam encaminhados para um ambiente com suporte maior. Voltamos após o comercial. Acompanhe as últimas ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Gláucia. Para vocês, algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Iturama e região. As ocorrências do dia 16 de março, em Iturama, uma ocorrência de ameaça, na rua Ituiutaba, centro, por volta das 10 horas da noite, o autor, CPT, 24 anos, entrou em contato com a vítima, FGA, 31 anos, querendo ver o filho do casal.
visto que são separados e há uma decisão judicial que apenas aos finais de semana o menor está à disposição de visitas do pai. O autor, indignado por não conseguir ver o filho, passou a ameaçar sua ex-companheira de morte, bem como o filho do casal. O autor foi preso em frente à casa da vítima. Uma ocorrência de dano na Rua C, no Alcides Veríssimo, a solicitante GS, 32 anos, disse que indivíduo conhecido pela alcunha de Bom, por motivo fútil, foi nas proximidades da residência dela e danificou a fiação de energia da casa e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão. A guarnição fez rastreamentos, porém o autor ainda não foi localizado. Uma ocorrência de agressão na Rua Ribeirão São Domingos, por volta das 17 horas. Segundo o relato da menor L, ao término das aulas, ela foi abordada por uma outra adolescente, A, que passou a agredi-la com chutes, socos e pontapés. Que pessoas que passavam pelo local impediram que a agressora continuasse sua atitude. Ao ter conhecimento de que a viatura foi acionada, a agressora evadiu, não sendo localizada. Senhores, nós queremos agora nos dirigir em especial à população acadêmica, aos alunos dos diversos estabelecimentos de ensino, sendo formais ou informais. Entendemos que não há como se formar um cidadão apenas didaticamente falando. Há que se falar na extensão da palavra. Há que se falar em suas crenças, valores, ética, respeito e cidadania. Acreditamos e solicitamos à nossa comunidade acadêmica que continuem, sim, a ser modelo de formação, pautados no respeito e reciprocidade. E há aqueles que ainda não compreenderam que, para que possamos conviver em grupo de maneira civilizada, temos que fazer cada um a nossa parte. Solicitamos a esses que repensem sua atitude. Acreditamos que nossos adolescentes são, sim, conscientes de suas ações e também sabem das consequências que poderão advir de seus atos. Mas, indo além das consequências previstas em lei, acreditamos se tratar de princípios de bases de educação, de pessoas habilitadas a conviverem em grupo, pois quem resolve tudo com unhas e dentes são animais. Como nós somos animais, porém racionais, que passemos a utilizar esse diferencial que a nós foi dado. Queremos solicitar aos amigos acadêmicos que continuem fazendo suas partes, como muitos estão fazendo, pois esses sim contribuem para um convívio respeitoso. Porém, aqueles que ainda não compreenderam que vivem num mundo civilizado pautado no respeito, que repensem suas atitudes. Uma ocorrência em Carneirinho, um furto, na Rua Piauí, no Jardim Primavera, segundo o relato da vítima, SDS, 49 anos, ele estava em sua residência em companhia de uma senhora, SOJ, ingerindo bebida alcoólica. E que, em dado momento, a autora foi embora. Momento em que ele percebeu a falta de seu aparelho celular. Acionada a viatura, a autora foi abordada e foi encontrado com ela o aparelho celular Samsung de cor prata, o qual a vítima havia percebido a falta. A autora disse que comprou o aparelho da suposta vítima, pelo valor de R$15. Porém, a vítima nega que foi vendido o aparelho. E sim, foi furtado pela autora. Em Honorópolis, na Rua 8, por volta das 4 horas da manhã, os autores MKS, 36 anos, VLS, 33 anos, ASD, 29 anos, após ingerirem bebida alcoólica, passaram a se desentender e começaram um atrito verbal. Os ânimos estavam muito exaltados, foi necessária a ação da Polícia Militar, o boletim foi redigido e as medidas foram tomadas. Em Limeira do Oeste, um furto tentado, na Avenida da Saudade, no Jardim Humaitá, a vítima, TRJ, 22 anos, narrou que caminhava pela rua no momento em que um indivíduo se aproximou e determinando que ela passasse o aparelho celular para ele. A vítima se recusou a entregar. O autor tentou novamente subtrair o aparelho, porém não conseguiu. O autor evadiu tomando rumo ignorado. Ocorrências do dia 17 de março, em Iturama, na zona rural, a vítima, KAL, 30 anos, narrou que saiu de sua residência
por volta das 7 horas da manhã e só retornou por volta das 2 horas da tarde. Ao retornar, ela deparou com a porta arrombada e percebeu que diversos objetos haviam sido furtados, como televisão, home theater, receptor de Sky, PlayStation, panela elétrica, peças de vestuário. No local havia marcas de pneu, provavelmente de uma caminhonete. A vítima relatou que, em data passada, visualizou uma caminhonete branca em atitude suspeita nas proximidades. E o que chama atenção, que também na zona rural, uma outra ocorrência, a vítima LAGN, 54 anos, narrou que saiu de sua residência também na parte da manhã e a esposa foi trabalhar. Quando retornaram, depararam com a porta arrombada e perceberam que havia sido furtado também uma televisão, máquinas de corte de cabelo, furadeira e a quantia de R$ 1.160 em moeda corrente. Uma testemunha relatou ter visto uma caminhonete de cor branca próxima ao local. Senhores, levantamentos estão sendo realizados a fim de chegar à autoria dos delitos. Queridos, essas foram as principais ocorrências atendidas por nós da Polícia Militar. Voltamos após o comercial. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima edição do Jornal da Cidade.